Fala pessoal, tudo bem? Vamos estudar, ok? Hoje nós vamos estudar direito penal, a parte especial do direito penal, ok? A parte dos crimes contra a administração pública, que é uma parte um pouco extensa, com muitos detalhes, mas aí nós vamos focar nos principais crimes para as nossas provas, ok? Para as nossas provas. Hoje vai ser naquela modalidade estude comigo, certo? Eu não vou estar dando aula, vou estar aqui lendo a letra da lei, fazendo as principais observações. E qual é o meu intuito aqui? O meu intuito é falar os principais crimes, aqueles que mais caem em prova, para nós não perdermos nenhuma questão sobre isso, tudo bem? Então vem comigo, já quero pedir a você que se inscreva no canal, só um minuto. Quero pedir a você aí que se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, curta o vídeo. Se você gostar, curta o vídeo. Me segue lá na rede social Instagram. Entra no grupo. O material que eu vou colocar aqui pra você, esse material dos slides que está passando aqui agora pra você, tá no grupo do Telegram, tá bom? Lá no grupo do Telegram, ninguém fala, só eu. Todos os materiais estão lá. Então você pode clicar aqui embaixo no link, ok? Entrar no grupo para pegar o seu material. Lá também eu comunico as novidades do canal e tudo mais. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. Eu vejo que muita gente que assiste aqui os nossos vídeos ainda não são inscritos no canal. Vamos aí se inscrever pra gente chegar aos primeiros 10 mil inscritos. Aí você me pergunta, Altair, esse vídeo que você tá gravando aqui vai servir para qual concurso? Todo concurso que cai direito penal vai servir, ok? Todo concurso que cai direito penal você vai poder aproveitar. Se você vai fazer MPU, se você vai fazer concurso da Polícia do Ceará, Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal da Paraíba, guardas municipais, eu vou entregar aqui hoje só a nata. Amigo, eu tô fazendo isso aqui para vocês e principalmente para mim, tá? Esses vídeos que eu coloco aqui são vídeos que eu coloco para principalmente eu revisar, ok? Para eu revisar os assuntos. Então eu estou trazendo para vocês o meu estudo de reta final para o concurso. Eu vou fazer uma prova daqui a 2 semanas, então eu tô aqui estudando. Em vez de eu estudar sozinho no meu quarto, eu resolvi gravar o estudo, mas eu vou estudar exatamente como eu estudo, ok? Muitas pessoas dizem assim, Altair, né? Eu nem me apresentei, meu nome é Altair Lima Pereira, sou policial, servidor público, aprovado em 14, são 15 concursos públicos, eu esqueci. Alguns desses aí são federais, acho que uns 7 são concursos federais, tá bom? Fui aprovado em um outro agora, estou para anunciar, estou só esperando o resultado final para ver aí a minha classificação final. Então eu entendo disso aí, estamos aí há alguns anos já fazendo provas, ok? Muita gente me pergunta, Altair, o que é que você faz para ser aprovado em tanto concurso público? Não, eu faço feijão com arroz bem feito, tá? Feijão com arroz bem feito. Então vem comigo que vai dar tudo certo. E vamos embora, né, pessoal? Vamos lá, vamos estudar muito, ok? Então, dos crimes, aqui ó, dos crimes contra a administração pública, tá certo? Vai abarcar aí vários crimes, mas nós vamos aproveitar os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, ok? Por funcionário público contra a administração pública. Altair, quem é o funcionário público? Eu já trouxe isso aqui para você, é o artigo 327 do Código Penal. Os crimes que nós iremos estudar aqui são chamados de crimes funcionais, com exceção de um que é corrupção ativa, que eu acabei colocando aqui no mapa mental para ajudar. Mas, em regra, os crimes que nós estamos trabalhando aqui são crimes funcionais, são crimes próprios. Isso significa que é necessário uma qualidade especial para você ser enquadrado neste crime. Por exemplo, o crime de peculato, que é o primeiro crime que nós vamos abordar aqui, só pode ser praticado por funcionário público, meu amigo. Uma pessoa particular, né, que não é funcionário público, cometer esses atos elementares aqui do crime, né, praticar esse fato típico aqui, a conduta para aquela pessoa não vai ser típica. Ela poderá, porventura, se enquadrar em um outro tipo penal, um tipo penal comum, em que as pessoas comuns podem praticar. Agora, quando nós falamos de crimes funcionais, nós estamos falando de crimes que requer uma qualidade especial para se enquadrar no tipo penal propriamente dito aqui. Que é qual, tá aí? Que é o funcionário público. E o que vem a ser funcionário público? É aquele que exerce atividade, cargo, função pública. É aquele que passou em concurso público. É aquele que foi nomeado. É aquele que foi chamado. É aquele que está contribuindo. É aquele que recebe remuneração. É aquele que não recebe remuneração. É aquele que tem um cargo ali que vai durar muitos anos. É aquele que foi chamado temporariamente. É aquele que foi chamado para um dia, ok? Então nós vamos ver isso aqui. Então já fica com essa ideia na mente, tá bom? Primeiro crime é o crime de peculato. O crime de peculato, quando ele cai em prova, nós não podemos errar.
É o crime mais fácil de acertar, ok? Crime de peculato, concussão, corrupção passiva. Esses crimes aí são os crimes que a gente vai só revisar. Aí, o que é que eu pretendo para mim, para a minha aprovação, para a aprovação no meu concurso público? Eu pretendo pegar alguns crimes que, se caírem, as pessoas vão errar. Eu sei que se peculato cair, as pessoas vão acertar. Todavia, se cair uma advocacia administrativa, um outro crime, né, com descendência criminosa, nem todo mundo vai acertar. Nem todo mundo vai acertar, tá bom? Então, aqui a gente vai tentar trazer esse diferencial. O peculato, ele tem 5 modalidades. Peculato apropriação, que é o peculato próprio, ok? O peculato do 312 é o peculato próprio. Nós temos... Aí sim, pessoal, outra coisa. Eu estou aqui já numa pegada um pouquinho mais acelerada. Se vocês gostarem, comentar, de repente eu posso trazer aqui aula mesmo, ensinando. Mas aqui a gente tá mais para colocar os pingos nos is, como costumo dizer, né? Então vem comigo. O crime de peculato, nós temos peculato próprio, que é o peculato apropriação, ok? É o peculato desvio. Nós temos o peculato furto, nós temos o peculato culposo e nós temos o peculato por erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem, tudo bem? Então vamos gravar os 5 tipos de peculato. Então, a lei diz assim, 312, artigo 312 do Código Penal. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? Cuidado com isso. Público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou, aqui ó, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Veja que é um crime que tem uma pena muito alta, principalmente por ser um funcionário público, né? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui 2 modalidades de peculato que podem cair na nossa prova. Primeiro é peculato apropriação, o verbo é apropriar-se. E o peculato desvio, o verbo é desviar. O funcionário público, certo? O funcionário público, ele já tem a posse do bem, ok? Ele tem o bem. No peculato apropriação e no peculato desvio, em ambos, o funcionário tem a posse do bem. Este bem, ele pode ser esse bem pode ser público ou particular. Um bem público ou particular. Exemplo, tá aí. Um policial civil, por exemplo, ok? Ele é responsável por ficar com os bens apreendidos. Então ele tem na posse dele um notebook que foi ali produto de crime. Então ele já tem a posse. Se ele desviar, peculato desvio. Se ele se apropriar, ficar para ele, se apropriar para ele, ele comete o crime de peculato apropriação. Depois eu tenho o peculato furto. É esse nome que cai na prova, tá? É o do parágrafo 1º. Neste caso, neste peculato furto, o funcionário não tem a posse do bem. O funcionário não tem a posse do bem. Contudo, ele tem acesso ao bem por causa das vantagens e facilidades que o cargo lhe permite. Ora, ele é policial civil. Ele não fica com a posse, mas ele tem a chave que dá a entrada, certo? Que concede a entrada aonde são guardados os bens. E aí ele pega essa chave, vai lá com a facilidade que o cargo lhe permite e ele subtrai, né? O núcleo do tipo, que a gente grava muito isso, né? A questão que está sempre aqui em azulzinho é a questão do núcleo do tipo, ok? Neste caso, aplica-se a mesma pena de 2 a 12 anos e multa se o funcionário público, embora ele não tenha posse do dinheiro, do valor ou do bem, mas ele o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se, olha aqui, ó, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, ele não tem o bem, mas ele consegue acessar aquele local por ser funcionário público, tá bom? Então tome cuidado com isso. Para quem vai fazer concurso em que cai a parte geral do Código Penal, quero lembrar a questão que a elementar do crime, se os aspectos pessoais estiverem na elementar do crime, quem está estudando sabe o que eu estou dizendo, aí neste caso, no concurso de pessoas, a qualidade de agente será transferido para o particular e o particular também vai responder pelo crime funcional, desde que tão somente se ele souber a qualidade de funcionário público, ok, daquela pessoa com a qual ele está participando do crime. Então nós temos peculato, apropriação, peculato desvio e peculato furto, ok? Depois nós temos o peculato culposo. O peculato culposo é o único crime na modalidade culposa
Isto é, ocorre por imprudência, imperícia, negligência, ok? Ele não tem ali o dolo específico, o dolo direto, nem assume o risco, né? A questão do dolo eventual aí na teoria do assentimento. Então, o que é que acontece, pessoal? Preste atenção. No peculato culposo, nós temos o quê? Nós temos que o funcionário ele vai concorrer culposamente. Então, ele não quer praticar o crime, ele não sabe que vai praticar o crime, ele não pratica o crime. Quem pratica é uma outra pessoa, porque ela conseguiu cometer aquele crime, certo? Subtrair aquele bem, por vacilo, né? Por negligência, por imprudência, por imperícia do funcionário público. Então, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, ok? Cuidado, gente. Neste peculato furto, nós temos que o funcionário pode ele mesmo subtrair ou outrem também subtrair. Ou seja, ele diz assim, fulano tal, eu tenho uma chave para entrar em tal sala que tem ali guardado um notebook no valor de R$10.000. Então eu vou abrir a sala, vou ficar esperando e você vai lá e vai subtrair esse notebook e aí a gente depois divide aí meio a meio, ok? Então ele está cometendo um crime de peculato e aquela outra pessoa também está cometendo um crime de peculato. Vamos lá. No peculato culposo, eu concorro culposamente. O peculato culposo, ele cai bastante em prova, tá bom? Ele cai bastante em prova. Por quê, Altair? Porque a reparação do dano no peculato culposo traz um benefício, um privilégio maravilhoso, que é ou de redução da metade da pena, se é posterior à sentença transitada em julgado, ou então, no caso de reparação antes da sentença transitada em julgado. Se a sentença não transitou em julgado ainda e ele reparou o dano, aí a pena, ele vai ser isento de pena, tá? Isento de pena, ok? Então, peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro, Altair, ele cometeu um peculato culposo, não vai reparar o dano de forma alguma, ele não tem condições e tudo mais. Qual é a pena dele? Detenção, já não é mais reclusão, de 3 meses a 1 ano. Nós vamos falar sobre isso. Alguns crimes possuem a mesma pena, tá? E aqui é como eu costumo dizer, né, no meu jargão, é tiro, bomba e granada, tá? É bem acelerado mesmo. Então, a gente tem que pegar os feelings para acertar a prova. Por exemplo, nós temos o crime de peculato culposo, prevaricação, corrupção passiva privilegiada. Nestes 3, todos eles são detenção, todos eles é de 3 meses a 1 ano. Só que um não vai ter multa, que é exatamente isso aí. O outro, que é prevaricação, vai ter multa. E no terceiro, que é a corrupção passiva privilegiada, nós temos a pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou a multa, ok? Do mesmo jeito, a gente vai ver sobre a questão do peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, concussão, peculato eletrônico, ok? Que é a inserção de dados falsos pelo funcionário autorizado, neste caso. Estes crimes têm pena de reclusão de 2 anos até 12 anos, tá bom? É os filhos que a gente tem que pegar porque, às vezes, a banca ela pode vir cobrar a pena. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Mas aí eu preparei o quê? Eu preparei dois como é que eu posso dizer? Mapas mentais aqui pra gente trabalhar bem essas duas características que eu acabei de apresentar. Então nós aprendemos o que é peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo. No peculato culposo, parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, que é o peculato culposo, a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível, ela extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz da metade a pena imposta. Então é como eu costumo dizer, se a reparação do dano é antes da sentença transitada em julgado, aí nós vamos ter a extinção da punibilidade, né? Eu falei ali a questão, gente, vou até retificar. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é ser isento de pena, outra coisa é extinta a punibilidade. Então, no caso da reparação de dano, é extinta a punibilidade. Se eu falei algo diferente, que eu acho que eu falei isenção de pena, na verdade é a extinção da punibilidade, que extingue do Estado o direito de punir, ok? O processo vai chegar nem ao fim. Então, é isso aí. Se for posterior, reduz a pena da metade. Eu gosto de fazer isso aqui pra gente se lembrar na hora da prova. Fechado? Se é anterior à sentença, irrecorrível, sentença transitada em julgado, extingue a punibilidade. A pronúncia é essa mesmo, extingue. E se for posterior, reduz a pena da metade. Depois eu tenho um peculato mediante o erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo, gente, olha o elementar do crime aqui, ó, recebeu por erro de outrem, reclusão de 1 a 4 anos em multa, é a mesma pena do furto simples. Eu gosto de fazer essas associações. O peculato mediante o erro de outrem é a mesma pena do furto simples, tudo bem? O que é que eu vou gravar nesse crime? Eu vou gravar que ele não tem a intenção de cometer o crime.
o crime chegou até ele, né? Então vamos lá, eu estou no exercício da minha função, é necessário que isso esteja muito claro, no exercício do cargo público, e aí alguém chega para mim, por exemplo, um policial está na delegacia, um escrivão está lá na delegacia, e uma pessoa leiga chega para ela e diz, doutor, olha aqui os 5 mil reais de fiança para soltar o meu amigo ali e tal, tudo mais. E não tinha fiança, não tinha nada, irmãos. Ali foi um erro, na verdade era em outra delegacia, era em outra situação. Houve ali um erro daquela pessoa, né? Aí a pessoa vai, se apropria daquele valor, ok? Ele comete o crime de peculato mediante erro de outrem, ok? A reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, peculato é um crime que a gente tem que pegar esses detalhes, porque eles são 5 modalidades, tá bom? Aí agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado aqui e vamos acelerar um pouco mais. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Gente, este crime é o funcionário autorizado. Nós temos que tomar cuidado com o 313A e 313B. O 313A é um crime formal. Ele independe do resultado material, naturalístico, para a sua consumação. Além disso, nós temos que ter, neste crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, que é o peculato eletrônico, que é um crime formal, nós temos que ter uma finalidade específica. Como é que eu vou fazer para me lembrar disso na hora da prova? Eu vou me lembrar que o único crime desses aqui, que é culposo, é o crime de peculato culposo. Logo, se eu inserir dados falsos, se eu alterar os dados verdadeiros, sendo eu um funcionário autorizado, mas de forma culposa, eu não estarei cometendo crime. Logo, tem que estar ciente do dolo. E quem faz isso com o dolo faz com uma finalidade. Olha que legal. Tudo bem? Então ele tem que ter uma finalidade. Qual é a finalidade? Receber vantagem para si ou para outra, ou para prejudicar, ou para causar dano, ok? Vamos lá, 313A. Aqui, ó. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente, tá? Dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. E a modificação ou alteração não autorizada em sistemas de informação. A pena é muito mais branda. Aqui o funcionário não é autorizado. Aí você vai me perguntar, tá, e por que a pena é muito mais branda? Porque ele não é o funcionário responsável por isso. Se eu sou responsável por essa garrafa, eu tenho que cuidar bem dela. Se eu mesmo causo dano a essa garrafa pela qual eu estava responsável, é igual o pai com o filho, com seu próprio filho, ok? Então, vamos tomar cuidado nisso aí. O peculato eletrônico é um crime formal, é o que mais cai em prova. Estou só dando aqui o que cai em prova. É um crime formal, é o crime chamado de inserção de dados falsos em sistema de informação. Ele tem que ter uma finalidade específica de receber vantagem para si ou para terceiros, ou para causar dano. Ou para causar dano, já é ali a finalidade específica. Já o crime de modificação ou alteração não autorizada em sistema de informações, gente, não requer finalidade específica. E se causar dano, vai ter aumento de pena. Olha que legal. Vai ter um aumento de pena de 1/3 até a metade. E aqui não é o funcionário autorizado. Ok? Ele vai lá, vai catucar, vai mexer e acaba prejudicando. Tudo bem? Mas lembrando que é um crime que tem que ser doloso. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou sem solicitação da autoridade competente. O crime é de detenção, já não é mais de reclusão, e é de 3 meses a 2 anos e multa. 3 meses a 2 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada em sistema de informações. O que é que eu vou pensar aqui? Que o funcionário pode praticar 2 crimes contra o sistema de informação. Ele pode praticar o peculato eletrônico. No peculato eletrônico, ele é o funcionário autorizado. A pena é a mesma de corrupção passiva, corrupção ativa e de peculato. E de concussão, de 2 anos de reclusão até 12 anos de reclusão. Não tem aumento de pena, até porque aqui
Tem também a questão de receber alguma vantagem ou causar dano propriamente dito, ok? E ele é a pessoa autorizada. Ou então o funcionário, a gente pode dizer que bipróprio, né? Além dele ser funcionário, ele tem que ser a pessoa responsável pelo sistema. Mas vamos lá. Ou então o funcionário pode cometer o crime de modificação ou alteração não autorizada em sistema de informações. Neste caso, ele o faz de forma dolosa, mas não requer finalidade específica. O crime de peculato eletrônico é formal e requer uma finalidade específica. O crime de modificação ou alteração não autorizada não requer finalidade específica, ok? Mais uma vez, que isso aqui é o que faz a diferença, tá? Peculato, corrupção, isso aí todo mundo acerta. O que a gente tem que acertar é esses aqui. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programas sem autorização da autoridade competente. Ok? Modificou, alterou, já está consumado o crime. Ok? Então, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Aí nós temos aumento de pena de 1/3 até a metade. De 1/3 até a metade. Nós temos que tomar cuidado que a maioria dos crimes, quando são praticados por funcionários públicos, aumenta no Código Penal de 1/3, de 1/6, quando é um funcionário, né? Até nas legislações especiais. Aqui, nós vamos nos lembrar que na modificação ou alteração não autorizada, pode acontecer de resultar prejuízo para a administração ou prejuízo para o responsável, para o funcionário que é responsável pelo sistema. João, ele é responsável pelo sistema de informações. Pedro foi lá, catucou, alterou os dados. Tá consumado o crime, irmão. Agora, essa alteração que ele lá fez trouxe um prejuízo para João. Aí nós temos o aumento de pena de 1/3 até a metade. Ou então trouxe prejuízo para a administração pública. Nós temos o aumento de pena de 1/3 até a metade. Tudo bem? Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou da alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Um que também cai sempre é extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. O que é que eu vou pensar? Aqui, mais uma vez, é um crime doloso. Ele tem que querer fazer aquilo ali. Digamos que eu estou tomando meu cafezinho lá na repartição pública. Sou servidor público, estou lá tomando um cafezinho na repartição pública. E de repente, sem querer, eu derramo o café por cima da papelada lá. Documentos importantes para a autoridade competente. Cometi o crime de extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento? Ora, extraviar o livro oficial ou qualquer documento, viu? De que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Aí vem o crime de reclusão de 1 a 4 anos. Se o fato não constitui um crime mais grave. Mas aqui é um crime doloso. Você tem que querer fazer isso aí. Não é nem que tem que ter uma finalidade específica. Eu quero prejudicar alguém. Não, eu quero rasgar o livro. Eu quero tocar fogo no livro. Eu quero molhar o livro. Eu quero desaparecer com o livro. Eu quero jogar no lixo o livro, ok? Então tomem cuidado com isso. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos se o crime não constituir, se o fato não constituir um crime mais grave. Aí nós vamos ter agora o crime de emprego irregular de vendas ou rendas públicas. De verbas, melhor dizendo, ou rendas públicas. O que é que acontece? Esse crime, quando cai, engana muitas pessoas. Engana muitas pessoas porque a pessoa já vai pensar lá em corrupção. Gente, o crime aqui do artigo 315, que é dar as verbas. Dá, tá craseado, né? Então dá para as verbas ou para as rendas públicas uma aplicação diversa daquela que está estabelecida em lei. Nós vamos ver primeiramente, é um crime muito brando, ok? Primeiro, a pena é de detenção, é de 1 a 3 meses ou multa. Altair, mas por que é tão branda a pena? Ao ponto de a pena ser apenas a pena de multa. Porque aqui o funcionário, o servidor, aquele ocupante do cargo, emprego ou função pública, ele não vai desviar para a corrupção, ele não vai desviar para si.
Ele simplesmente pegou a verba que era da educação e aplicou na segurança. Ele tem ali 10 milhões de reais para aplicar na construção de uma ponte. Mas ele compreendeu que as creches das crianças da prefeitura, por exemplo, está precisando de uma reforma. E ele pega os 10 milhões e vai fazer reformas certinho. Aplica os 10 milhões inteirinho lá, ok? Inteirinhos lá. Isso é crime? É crime. É o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Porque o administrado, isso aqui é direito administrativo, né? E direito constitucional, ele está sujeito ao princípio da legalidade, que para a administração pública ele só faz o que é autorizado pela lei. E se a lei ou a norma, ela vem e diz que aqueles 10 milhões de reais é para aplicar na construção da ponte, ele tem que aplicar na construção da ponte. Mas se ele dá aquelas verbas ou aquelas rendas uma outra destinação diversa da estabelecida em lei, aí neste caso ele vai cometer o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Por isso que a pena é branda, de 1 a 3 meses ou multa. Volta aí. Mas e se ele pega esses 10 milhões e desvia para terceiros? Aí ele vai cometer um outro crime, o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva, ou no caso, né, concreto, já que eu tô falando de verbas, pode enquadrar até mesmo aí na questão do próprio peculato. Porque ele tá em posse daqueles 10 milhões e desvia os 10 milhões. Então poderia enquadrar aí, vai depender do núcleo do tipo, né, da história que a banca vai narrar. Tudo bem? Bom, aí nós temos aqui um célebre crime, né, a nível de concurso eu digo, obviamente, que é o crime de concussão, tá? O crime de concussão, ele tem uma exigência. O crime de corrupção, a gente vai gravar o núcleo do tipo. Gente, na verdade, todos os crimes nós temos que gravar, principalmente os mais célebres, né? Aqueles que mais caem em prova, por exemplo, corrupção passiva. Nós temos o verbo solicitar, o verbo pedir, o verbo aceitar promessa. Nós temos o crime de peculato, desviar, ok? Subtrair, o peculato furto, utilizando as facilidades do cargo. Nós temos o crime de condescendência criminosa, que nós vamos ver hoje aqui também, que é aquele crime que o funcionário deixa de responsabilizar o seu subordinado por causa que ele está com dó. Ele, por indulgência, por sentir pena, por amor, ele deixa de punir. O amor poderia até se enquadrar aí na questão da prevaricação, né? Mas ali por pena, por dó daquela pessoa, ele simplesmente vai por misericórdia, ele não vai punir, nem leva para a autoridade superior. O crime de concussão, o núcleo do tipo que a gente tem que gravar é a exigência, mas você vai colocar aí que o crime de concussão ele não tem, tá? Ele não tem violência nem grave ameaça. Por quê? Se ele faz uma exigência utilizando-se do emprego de violência ou grave ameaça para obter uma vantagem indevida, uma vantagem econômica, provavelmente ele vai ser enquadrado em outro crime, no crime de extorsão, tudo bem? Então vamos tomar cuidado com isso. Thay, mas é porque a banca disse que o funcionário público, no exercício das suas funções, utilizou uma arma de fogo para exigir uma vantagem econômica. Gente, ele cometeu o crime de quê? Ou foi o crime de roubo, ou foi o crime de quê? De extorsão. Muito provavelmente aqui será o crime de extorsão, ok? Então vamos tomar cuidado com isso. Não tem emprego de violência, não tem um emprego de grave ameaça. Crime de concussão, artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Eu trouxe um mapa mental aqui para vocês, aí é só vocês entrarem aqui no grupo e pegar o material, todos esses slides destacados aqui, que eu fiz aí a questão dos crimes e vou repetir mais uma vez. Corrupção passiva, corrupção ativa, que aqui no caso é o particular, é a exceção do de hoje, né? Corrupção ativa, corrupção passiva, o crime de concussão, o crime de peculato eletrônico. Estes crimes, eles têm penas iguais. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tudo bem? Pois bem, vamos em frente. Aí, o que é que eu quero que você pense aqui sobre o crime de concussão? No crime de concussão, meus amigos, nós teremos o quê? Nós vamos ter
a questão... Deixa eu beber água, só um minuto. Que ele pode estar exercendo o cargo, ou ele pode não estar exercendo o cargo. Ele pode estar trabalhando, ele pode estar, melhor dizendo, passeando de folga, mas em razão do cargo. Eu vi uma questão de prova, uma das provas que eu fiz, caiu uma questão muito interessante. O pai com a filha, ou era o filho, estava ali, ele era servidor da prefeitura, e estava passeando no parque, quando foram ali comprar uns balões, pegar uns balões, ele pediu aquele balão para o seu filho, mas os balões estavam sendo vendidos para outro casal. Aí a questão dizia que ele exigiu daquele camarada que ele desse o balão, porque senão ele viria ali, aí ele dizia, né, que ele era servidor da prefeitura, iria multar e fechar o estabelecimento. Que crime cometeu? A banca perguntava. E o gabarito era, de fato, crime de concussão. Ele estava de folga, mas ele utilizou-se ali das razões do seu cargo, ok? A famosa carteirada. Tudo bem? Então vamos tomar cuidado com isso. Depois eu tenho um crime muito importante, que eu não posso me esquecer, que é o crime de... Aqui, né? Errei. O crime de excesso de exação. O crime de excesso de exação, ele está relacionado a tributo ou contribuição social. Tributo ou contribuição social, tudo bem? Então, ele vai fazer uma exigência também. Então, caiu na prova exigência, provavelmente vai ser extorsão, se tiver violência ou emprego de ameaça para obter uma vantagem econômica, ou vai ser concussão, ou vai ser excesso de exação, que é um tipo de concussão, tá ok? Que é uma modalidade de concussão relacionada a tributos, a contribuição social. A questão que tem que deixar muito clara é isso. A pena ela é um pouco mais branda. Ela é reclusão de 3 meses a 8 anos, melhor, reclusão de 3 anos a 8 anos e multa. Então, o funcionário público, valendo-se da qualidade de funcionário público, ele faz uma exigência de um tributo ou de uma contribuição social que ele sabe que é indevida. Ele sabe que o tributo é indevido, mesmo assim ele exige, mesmo assim ele quer o tributo. Crime de excesso de exação. Agora, existe uma outra forma de se cometer este crime. É quando eu, sabendo que o tributo é devido, sabendo que aquela contribuição social é devida, eu emprego um meio vexatório, um meio não autorizado em lei, causando vexame àquela pessoa. Mesmo assim, eu vou cometer o crime de excesso de exação. Mesmo dessa maneira. Então, olha o que o parágrafo 1º diz. Excesso de exação, a própria lei traz o nome do crime. Mas dentro do artigo que fala sobre concussão. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber que é indevido, ou, quando é devido, emprega na cobrança meio vexatório ou meio gravoso que a lei não autoriza, reclusão de 3 a 8 anos ou multa, melhor, e multa. Agora, o ou, na verdade, é que eu ia dizer o seguinte, vamos imaginar que a contribuição social, ela é devida, ele recebeu direitinho aquele dinheiro, mas aí ele vai desviar. Ele vai desviar em proveito próprio ou de terceiro aquele dinheiro que ele recebeu, aquela contribuição social. João é servidor público da Cefaz de algum estado, ok? Do estado, vamos dizer, de Santa Catarina. E ele recebe devidamente, de forma legal, ok? O valor, e aí ele desvia. Melhor, ele pede de forma indevida, ele comete o que seria o excesso de exação, vamos falar de forma correta, né? Ele comete ali o crime de excesso de exação, ele cobrou de forma vexatória, a contribuição social não era devida, tá lá com ele. João, funcionário do Cefaz, do estado de Santa Catarina, empregou meio vexatório para cobrar tributo. Que crime é esse, Otaí? É o crime de excesso de exação, reclusão de 3 a 8 anos. Ou então, era devido, mas ele empregou meio vexatório. Saiu com um carro de som cobrando. Senhor José da Silva, você está devendo a contribuição social, pague, seu velhaco. Aí pegou lá o dinheiro.
o dinheiro era devido, a contribuição social ou tributo era devido, mas foi empregado no meio vexatório. Veja, está consumado o crime de excesso de exação. Está consumado. Mas João, que é servidor do Cefaz do estado de Santa Catarina, do lindo estado de Santa Catarina, que eu irei em breve conhecer, graças a Deus, já estamos aí já com data para irmos lá, ok? E aí o que acontece? Ele desvia aquilo que ele recebeu de forma indevida, olha só. Aí eu pergunto a você, vai ser o crime de exação na modalidade simples? Não, vai ser na modalidade qualificada. Sabe como as bancas cobram, como cobrou em um concurso que eu fiz? Ele vai responder como se fosse concussão. Reclusão de 2 a 12 anos. Está certo? Está certo. Olha o que diz o parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente. Então tá aí. O que é receber indevidamente? É receber o valor que não era para receber, é receber o dinheiro que não era para receber, ou quando era aquele valor mesmo, por exemplo, R$1.000, era R$1.000 para ser cobrado. Ele empregou um meio vexatório, aí ele recebeu de forma indevida. Aí aquilo que era para os cofres públicos, ele desviou o que recebeu de forma indevida. Neste caso, a reclusão é de 2 a 12 anos e multa. Ok? Pois bem, agora nós chegamos aí nesses 3 crimes que cai bastante em prova. E nós não podemos errar uma questão sobre isso. Olha, em nome de Jesus, não vamos errar uma questão sequer sobre essa matéria de direito penal que nós estamos estudando aqui hoje. Eu vou fazer um outro vídeo, a continuação desse, tá? Fora isso, nós temos vários vídeos aqui de estudo comigo, temos de direito penal, temos de direito processual penal. Vai lá, tá tudo atualizado, com exceção de alguns vídeos mais antigos, ali sobre a questão do arquivamento do inquérito policial. Mas vem comigo, ó. Corrupção passiva é um crime que, em regra, ele é formal. O único momento que o crime vai ser material, que necessita do resultado naturalístico para se consumar, é a modalidade de receber, a depender do caso propriamente dito, né? Ok. Então, nós temos aí o crime de corrupção passiva. Artigo 317, campeão de prova. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função. Olha aí, como é que é esse negócio de direto ou indiretamente? De várias formas. De várias formas. Eu tô lá, fazendo a blitz, na condição de policial rodoviário federal, não sou, tô apenas fazendo aqui uma simulação, tá? Uma conjectura. E lá estamos fazendo a blitz, de repente para um carro. E aí eu vejo que a documentação do carro está vencida, a multa a ser aplicada ali vai ser em torno de R$2.000. E eu falo pro camarada, olha, aqui, cara, vou pedir de forma indireta, tá? Aqui a multa tá cara, hein? Aqui tu vai pagar uma coisinha, isso. Aí o cara, rapaz, tá caro, tá difícil. Rapaz, mas é isso tudo. Tu ajudar a gente, né? Se tu ajudar a gente te ajuda também. Gente, já tá consumado o crime. Ele solicitou indiretamente, ok? Ele solicitou indiretamente. Solicitar diretamente. Olha, se você quiser, se você nos der aí R$500, a gente te libera aqui agora, ok? Então ele solicitou, o crime já está consumado. Ele não precisa receber o resultado naturalístico. Qual seria o resultado naturalístico de alguém que pediu R$500 para deixar de fazer aquilo que a lei manda ele fazer? Ele receberam os R$500. Mas o crime de corrupção passiva, na modalidade solicitar e aceitar promessa, são crimes na modalidade formal. Neste caso, o crime já está consumado, gente. Tudo bem? Então, ele solicitou indiretamente, ele solicitou diretamente, mas ele também pode receber diretamente ou indiretamente. Por exemplo, o camarada lá diz, rapaz, não me multa não, que eu vou transferir para tu aqui agora R$500. Eu digo, oxe, beleza, pega aí meu Pix. Aí eu dou meu Pix para ele, ok? Ele vai e me transfere o dinheiro, ok? Então, aqui nós temos, como é que se diz? 2 crimes, o crime de corrupção ativa da parte do particular e o crime de corrupção passiva na modalidade de receber. E eu recebi diretamente, né? O agente público policial rodoviário federal, ele recebeu ali de forma direta. Agora, pode ser também indiretamente, né? Digamos que eu seja um médico do SUS, ok? Um médico de uma clínica particular, mas estou trabalhando para o SUS. Olha aí que legal. Estou atendendo pelo SUS. Então ali eu sou funcionário público para efeitos penais. E aí vem ali naquela situação,
cirurgia. Seu caso vai ser cirurgia. Agora, só cirurgia a gente só vai poder fazer daqui a 20 cirurgias. Existem 20 cirurgias na sua frente. Doutor, pelo amor de Deus, dê um jeito, me ajude. Aí o doutor vai dizer assim, rapaz, se você nos ajudar, se você conseguir aí alguma coisa pra gente, a gente pode tentar adiantar seu caso. Como assim, doutor? Ele vai dizer. Se você aí nos der 100 reais, 100 mil reais pra tal cirurgia, né? Uma cirurgia aí muito cara, tal. Ou 10 mil reais, enfim, seja lá qual for o valor. Ou então a pessoa lá se oferece, né? Se oferece a dar. Ele vai dizer, olha, aqui eu não posso receber, mas fulana de tal vai receber pra mim. Ele recebe de forma indireta, ok? Às vezes fulano de tal não sabe nem o que é, nem comete crime. Só obedeceu a ordem do seu superior, ok? Neste caso ele recebeu de forma indireta, por intermédio de outra pessoa. Tudo bem? Então é isso aí. Bem, aí nós temos também a questão de aceitar a promessa. Aceitar a promessa. Então, digamos que uma pessoa disse que vai me dar tal benefício, tal vantagem devida, se eu não aplicar as multas nela, voltando lá pro caso da Blitz. Aí eu digo, tudo bem. Acaba dizendo, não, se você não me multar, eu passo aqui todo dia. Amanhã, de 8 horas da manhã, o senhor vai estar aqui? Tô aqui. Faço um extra aqui para estar aqui amanhã. Amanhã eu trago pro senhor aqui 500 reais. 500. Ou seja, veja, o particular cometeu um crime de corrupção ativa na modalidade consumada, porque também o crime de corrupção ativa é um crime formal. Oferecer. Tudo bem? Neste caso, ou prometer a vantagem devida. Nesse caso ele prometeu. Aí o particular, quando ele diz assim, fechado, eu aceito. Irmão, já está consumado o crime ali naquele momento. Altair, então no dia seguinte, quando for fazer a entrega, o que é que aquilo ali vai ser? Aquilo ali vai ser só o exaurimento, irmãos. Só o exaurimento. O crime exauriu ali, mas já estava consumado. Tudo bem? Então, nós aprendemos que o crime de corrupção passiva é um crime que tem 3 modalidades. Solicitar uma vantagem devida, receber uma vantagem devida ou aceitar a promessa desta vantagem. Para quê? Para não fazer o que a lei manda ou fazer de forma diferente que a lei disse que é para fazer. Pode ser de forma direta ou indireta. Tudo bem? Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas antes de assumi-la. Mais uma vez, né? Mas em razão dela. Vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aí nós temos um aumento de pena. Este aumento de pena, ele vai ocorrer tanto no crime de corrupção passiva como no crime de corrupção ativa. Então tomem cuidado com isso. No crime de corrupção ativa, se o funcionário público deixar de fazer o que ele deveria fazer, aí o crime está consumado lá e low, ele cometeu corrupção passiva, o funcionário cometeu corrupção passiva, o particular lá cometeu corrupção ativa e ambos vão receber um aumento de pena. Cada um pelo seu crime. Um aumento de 1/3. A pena é aumentada de 1/3. Se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever legal, o dever funcional. Então tome cuidado para a banca não dizer assim, para consumar o crime é necessário que ele faça ou deixe de fazer. Não, se ele fizer isso aí vai majorar a pena vai aumentar de 1/3. Não vai ter essa questão aí desse requisito para a consumação do crime. Tudo bem? Agora, no parágrafo 2º, nós temos uma outra situação. O funcionário vai retardar, vai deixar de praticar, ou vai praticar infringindo o dever legal, mas não tem vantagem devida. Não existe nenhuma vantagem. Quando eu faço assim, a vantagem não é só dinheiro não, viu, irmão? Não é só dinheiro não. Pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa em que venha a ser enquadrada ali a vantagem. Só lembrando que o princípio da insignificância não se aplica, em regra, praticamente em regra, né, aos crimes aí contra a administração pública. Mas, seguindo a nossa linha de raciocínio, o crime de corrupção passiva privilegiada, ele não envolve vantagem indevida, mas o funcionário, a pedido de uma outra pessoa, ou por influência, ele deixa de praticar o ato ou pratica em desconformidade com a lei, com a norma. Tudo bem? Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, Por quê, Altair? Vamos lá. Se ele retarda o ato,
mas não é com a infração do dever funcional, mas é por causa que as circunstâncias assim o exigem. Ele não comete crime, cuidado. Tem que ser com a infração do dever funcional. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ou multa. É o que nós chamamos de corrupção passiva privilegiada. Depois, nós vamos ter facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa é a mesma pena de excesso de exação. Então, a pena de excesso de exação, de 3 a 8 anos e multa, reclusão. E o crime de facilitação de contrabando ou facilitação de descaminho, eles possuem a mesma pena de 3 a 8 anos. Depois eu tenho a prevaricação, retardar ou deixar de praticar, ou praticar indevidamente o ato de ofício, ou praticá-lo, nesse caso, né, contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E multa. Foi a casadinha dos 3 que eu falei, né? São 3 crimes que a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano. Nós temos, primeiro, peculato culposo. Detenção de 3 meses a 1 ano sem multa. Nós temos depois corrupção passiva privilegiada. Não envolve vantagem econômica, é cedendo a pedido ou cedendo a influência de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E nós temos o crime de prevaricação. Eu tenho vontade pessoal, eu tenho interesse pessoal, eu tenho sentimento pessoal, ok? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Altair, qual seria a grande diferença entre a corrupção passiva privilegiada e a prevaricação? Pois a banca faz bastante isso, né? Ela gosta muito de misturar isso aí nos concursos. Ora, o crime de corrupção passiva privilegiada vai ter que ter um pedido ou uma influência. A questão vai dizer sobre isso. Eu lembro-me que teve uma questão. Eu lembro-me do que teve uma questão bem interessante sobre isso. Que a banca, ela dizia o seguinte: que fulano ia aplicar a multa, mas na hora que ele ia aplicar a multa, um amigo querido se aproximou dele, que era parente daquela pessoa que estava sendo multada. E ele pegou e simplesmente deixou. Aí tinha lá, por que era? Muita gente marcou prevaricação, mas o crime era corrupção passiva privilegiada, porque a presença daquela pessoa influenciou a decisão do funcionário público. Agora, outra questão também, já falou muito sobre isso, cai muito essas histórias de namoro, né? Namoro e ex-namorado, ex-namorada. Imagine, é desse jeito que cai em prova, tá? Não tô inventando história não, na prova cai assim. Fulano virou policial e agora tá fazendo blitz e de repente encontra sua ex-namorada. E ela não tinha habilitação. Aí ele não aplica a multa, porque ele ainda a amava. Que crime é esse? Gente, é o crime de prevaricação. É um sentimento pessoal. É um interesse pessoal. Não vou aplicar a multa porque eu quero ficar com ela, porque eu quero me relacionar com ela. Não vou aplicar a multa porque eu ainda gosto dele. Não vou aplicar a multa por causa... Vou aplicar a multa porque eu tenho raiva dele. Vou prender esse cara. Cai muito isso, né? Encontrou o namorado, o atual namorado da ex-namorada. É desse jeito que cai em prova. Aí ele com raiva pegou e fez uma coisa que a lei não mandava fazer. Sentimento pessoal de prejudicar aquela pessoa. É o crime de prevaricação. Tudo bem? Pessoal, aqui nós temos as casadinhas que eu falei, tá bom? Nós temos ainda, já estamos caminhando para o final. Temos ainda aqui mais uns 15 minutos de aula. Mas nós temos aí essa casadinha de 4 crimes que possuem a mesma pena. Detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano. Quais crimes? Peculato culposo. Se você quiser esse material, você clica aqui no link e você baixa ele. Aqui é tremendo, ó. Olhou? Peculato culposo, detenção de 3 meses a 1 ano, não tem multa. Peculato culposo não tem multa. Ele fez sem querer. Já baixa que ele vai ter que reparar o dano sem multa. O funcionário concorre culposamente. E lembrando que a reparação do dano pode extinguir a punibilidade se for antes da sentença transitada em julgado. Ou reduzir a pena da metade, não é 1/3, é reduzir a pena da metade, ó. Se for antes, extingue a punibilidade. Se for depois, reduz a pena da
metade. Aí eu tenho um crime de prevaricação. Prevaricação tem multa. Detenção de 3 meses a 1 ano com multa. Ó, aqui, ó. Com multa. O funcionário faz para satisfazer interesse pessoal. Para satisfazer sentimento pessoal. Depois eu tenho a corrupção passiva privilegiada, que é ou multa, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou multa, ok? O funcionário faz cedendo a pedido ou cedendo à influência de outro. Qual é a grande observação? Não há vantagem devida. Não há vantagem devida. Porque se for vantagem devida, vai ser a corrupção propriamente dita. Por fim, eu tenho a prevaricação imprópria, que é o crime que nós vamos estudar logo após, ok? O crime de prevaricação imprópria é quando é um crime bipróprio, né? Que a gente costuma dizer aí, brincar. Um crime que é 2 vezes próprio. Porque primeiro tem que ser funcionário público, mas não é qualquer funcionário público que pratica este crime. É o diretor de penitenciária ou agente penitenciário, que agora é o policial penal, ok? Ele vai permitir com que instrumentos de comunicação, como rádios, por exemplo, celulares, adentrem ao presídio e permita que o preso converse um preso com o outro ou com o lado externo. É detenção de 3 meses a 1 ano, lembrando que é um crime que não cabe na modalidade culposa. O policial penal, né, avexado, muita gente para revistar, olhou rapidinho ali, não olhou direito, foi negligente, deixou de olhar uma bolsa e a mulher entrou com rádio. Ele não comete esse crime. O único crime que o funcionário pratica contra a administração pública de forma culposa é o peculato culposo, ok? Então, o diretor ou agente de penitenciária permite acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação do preso. Detenção de 3 meses a 1 ano e também não tem multa. Gente, vocês estão gostando dessa aula? Se você estiver gostando, eu quero pedir, se inscreva no canal. Vamos chegar a 10 mil inscritos. Manda lá para aquele teu amigo que nunca assistiu uma aula minha, que nunca estudou comigo. E diz, cara, assiste esse vídeo aqui. O cara não tá dando aula, o cara tá só batendo papo, o cara tá só conversando, o cara tá só iluminando a nossa mente. O cara tá só estudando junto com a gente. Vem estudar comigo, tá? Curta o vídeo, é muito importante quando você curte o vídeo. E eu quero pedir, coloca aqui de que cidade você está falando. Eu gosto muito quando vocês colocam aí as cidades que vocês estão falando, para eu saber que o meu canal tá indo aí por vários lugares desse Brasil lindo. Me segue lá na rede social, bate uma foto estudando comigo, me marca lá para eu poder repostar, entra no grupo para pegar esse material e vamos embora estudar. Bem, depois nós temos o artigo 319A. Gente, esse crime você vai anotar, ele é chamado pela doutrina de prevaricação imprópria. Eu tenho a prevaricação própria, que é aquela por sentimento ou interesse pessoal, e tem uma prevaricação imprópria, que é o diretor ou agente penitenciário. Não é qualquer pessoa que comete, não é qualquer funcionário público que comete esse crime, mas é o diretor penitenciário ou agente público que tem o dever de vedar a entrada de rádios similares, celulares, ok? Para estabelecer ali comunicação de preso para preso ou de preso com a parte externa. Detenção de 3 meses a 1 ano, já falamos sobre ela, ok? Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho eletrônico, rádio similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Prevaricação imprópria, né? Coloquei aqui para vocês. Detenção de 3 meses a 1 ano. Depois eu tenho a condescendência criminosa, que nós já falamos sobre ela. A condescendência, sobre esse tipo de crime, né? Este tipo de crime, a condescendência criminosa, é o crime em que o funcionário responsável deixa, né? Já é um crime omissivo próprio. Para quem está estudando aí a questão da parte geral. É um crime omissivo próprio. Que ele deixa de penalizar, de responsabilizar o seu subordinado que cometeu uma infração no dever funcional. Por indulgência, por misericórdia, por clemência. Oh, João é um funcionário tão bom. Nunca cometeu nada de errado, mas nesse dia ele resolveu levar a impressora da repartição para casa dele para imprimir 10 mil papéis. Ora, ele cometeu o crime de que aqui, gente? Ele cometeu um crime aqui, uma infração administrativa. Cometeu improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Cometeu aqui o crime de peculato. Se ele devolver, né? Aí a gente vai entrar em outro debate, ok? Porque não existe
como é que eu posso dizer, o furto ali para consumo próprio depois devolver, nem muito menos o peculato de uso, né? Ok? Mas ali ele cometeu infração administrativa. Levou a impressora para casa, utilizou, imprimiu e depois trouxe de volta sem autorização legal. Enriquecimento ilícito, improbidade administrativa, infração administrativa também. Mas aí eu olho e digo, João é um funcionário tão bom, rapaz. Um menino bom, rapaz. Uma bênção. Nunca deu problema. No âmbito administrativo vai ter que ser demitido, porque segundo o entendimento do STJ, quando a administração pública tem que demitir uma pessoa, ela não pode aplicar modalidade diversa. Se a substituição se enquadra ali na demissão. Quem está estudando direito administrativo sabe o que eu estou dizendo. Então ele vai ter que ser demitido. Aí não quis demitir porque ele era bonzinho. Epa, você cometeu um crime chamado de condescendência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar seu subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falta competência, não leva para o conhecimento da autoridade competente. Bem, eu não sou a pessoa responsável por demitir, por abrir o processo administrativo contra João, mas eu sei quem é e vou ter que levar o conhecimento dessa pessoa. É um crime muito brando, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Eu sempre penso que a gente tem que gravar essa pena, tá? Detenção de 15 dias a um mês ou multa. Depois eu tenho a advocacia administrativa. A advocacia administrativa tem que obrigatoriamente valer-se da qualidade de funcionário público. Lembrando, o que mais cai em prova é dizer que o crime só se configura se o interesse for ilegítimo. Pelo contrário, se o interesse for ilegítimo, nós temos uma advocacia administrativa qualificada. Qualificada, porque vai alterar tanto a pena base quanto a pena máxima. Tomem cuidado com isso. É patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. É o interesse privado que está sendo patrocinado na administração pública, perante a administração pública, direto ou indiretamente, mas tem que se valer da qualidade de funcionário público. Se o interesse for ilegítimo, olha, é outra pena. O crime tem pena de detenção de 1 mês a 3 meses ou multa, mas se o crime for com interesse ilegítimo, aí a gente vai entrar naquela casadinha de 3 anos a 1 ano, de 3 meses a 1 ano, 3 meses a 1 ano, tá bom? Além da multa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora eu tenho aqui a definição de funcionário público. Quem é o funcionário público? Já expliquei, mas olha o que a lei diz. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Aí eu tenho o funcionário público equiparado, cai muito em prova. E depois eu tenho o caso de aumento de pena para os diretores comissionados. Ok? Vamos tomar cuidado com isso. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, uma empresa privada que firmou um contrato com a administração pública para exercer atividade típica. A limpeza não é atividade típica, mas a prestação de serviço público é atividade típica, ok? Aí, neste caso, para efeitos penais, considerar-se-ão, ok? Funcionários públicos. Por fim, parágrafo 2º é a causa de aumento de pena, campeão de prova também, tá? Eu até botei aqui para vocês a grande observação. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção e assessoramento, de órgão da administração pública direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Você que está estudando direito administrativo para concurso público, você sabe que está faltando a principal delas aí. A principal, que ela nasce já pela criação da lei, porque a lei cria a autarquia, ok? Ela é uma pessoa de direito público e ela só serve para prestar serviço público. Mas ela foi esquecida, ok? Não há aumento de pena para ocupantes em autarquias. Ou seja,
Quando a pessoa que comete qualquer um desses crimes for diretor, comissionado, cargo de direção, cargo de assessoramento, ele vai ter o aumento de pena de 1/3. De 1/3. Se ele for da administração de município, Distrito Federal, Estados e União, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação instituída pelo poder público, seja de direito privado ou de direito público. Agora, as autarquias, elas não estão aqui. E pelo princípio da analogia em Malam Partem, a vedação, na verdade, a analogia em Malam Partem, este servidor não pode se enquadrar aqui, neste parágrafo 2º, se for de autarquia, porque houve uma omissão legislativa, ok? Omissão. Então, neste caso, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a banca vai colocar o parágrafo 2º e vai dizer: João, tinha um cargo em comissão na autarquia federal tal e cometeu o crime de peculato. Segundo o Código Penal, vai ter um aumento de 1/3 por ser em cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento. Tá certo? Tá errado. Tá errado por causa que, pela vedação da analogia em Malam Partem, eu não posso ter os agentes em cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento na autarquias sendo enquadrados aqui, justamente por causa dessa omissão legislativa. E nós temos também aqui mais um quadro especial aqui que eu preparei para vocês, ok? São os crimes que têm pena de 2 a 12 anos. Vamos lá? Corrupção passiva tem 3 modalidades: solicitar, receber ou aceitar vantagem. Lembrando que em regra é formal, mas a modalidade de receber, ela praticamente vai ser sempre material. Eu tenho aqui o crime de corrupção passiva, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aí eu tenho o crime de peculato apropriação, peculato desvio, ok? Peculato apropriação, eu tenho uma posse e eu me aproprio, eu fico para mim. Peculato desvio, eu tenho uma posse, mas eu desvio para outra pessoa. O bem pode ser público, o bem pode ser particular. Ah, era um computador da administração. Ah, era um celular particular apreendido. Neste caso, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Eu tenho um peculato furto, não tenho um bem, não tenho uma posse, mas tenho acesso em razão das facilidades do meu cargo. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informação. É o peculato eletrônico. É um crime formal. Independe do resultado naturalístico, ok? Eu recebo uma vantagem devida para fazer isso. Eu faço isso para beneficiar melhor dizendo, eu faço isso para causar danos. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aí eu tenho um crime de concussão. O crime de concussão, ele é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Exigir no exercício do cargo ou em razão dele uma vantagem de vida. Mas eu tenho também o excesso de exação. O excesso de exação tem aquela mesma pena de quem? De facilitação de contrabando ou descaminho. Reclusão de 3 a 8 anos. Mas se ele desviar em proveito próprio de outro, aquilo que ele recebeu indevidamente, vai enquadrar em 2 a 12 anos de reclusão e multa. E por fim, o particular cometendo crime contra a administração pública. Aí neste caso, nós vamos dar um salto só para encaixá-lo aqui, é o crime de corrupção ativa, que é oferecer ou prometer uma vantagem ao funcionário público. Ele é um crime comum, praticado por particular. Só lembrando que se o funcionário público solicitar e o particular der o valor, não será configurado corrupção ativa. Não comete crime, porque não está em uma das elementares do tipo penal, ok? Então a banca vai colocar como ela sempre coloca. João, funcionário público, solicita R$1.000 para liberar de multas o Pedrinho. Pedrinho pegou e pagou, deu o valor. Aí vai dizer que João cometeu crime de corrupção passiva, ok, tá certinho. E que Pedrinho cometeu crime de corrupção ativa. Epa, neca de petiberiba. Ele não comete crime, irmão. Ele não comete crime porque não existe aqui o núcleo do tipo dá, ok? Agora, se ele toma a iniciativa de oferecer ou toma a iniciativa de prometer a funcionário público uma vantagem indevida, aí neste caso ele comete o crime. Tudo bem? Era isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. E pressão, hein? É 1 horinha só o fino do direito penal.
Só o fino da parte especial. Aqui é o que cai em concurso, irmão. Aqui eu não tô como professor de direito penal para você ser advogado, para você advogar ou para você dar aula, não. Eu aqui estou mostrando para você como eu estudo para passar nos meus concursos públicos. Graças a Deus por essa aula. Que aula maravilhosa, cara. Que, na verdade, que estudo, né? Que estudo maravilhoso, que estudo qualificado. Eu tô falando para mim, para os meus sentimentos. Eu tô me sentindo aqui renovado. 1 hora neste domingo, estou gravando neste domingo, vou publicar na segunda-feira. 1 hora de estudo de alta qualidade. De alta qualidade. É assim que eu vou chegar nas minhas aprovações. Chegar às minhas provações, ok? Então, quero muito agradecer a você que ficou comigo até aqui agora. Alguém falou assim, Altair, foi muito acelerado. Meu irmão, é pressão, é tiro, é bomba e é granada, como eu costumo dizer. Mas, quero dizer que aqui a intenção era mais da gente tentar revisar as principais informações. Para quê? Para ganharmos questões na prova. Tudo bem? Então quero pedir a você que se inscreva no canal mais uma vez, curta o vídeo, comente, deixa aqui de que cidade você é, compartilha lá com aquele amigo, com aquele grupo de estudo, me segue lá na rede social, posta aquele vídeo bonitão lá, estudando comigo e me marca para eu poder te remarcar. Entra no grupo do Telegram, nós temos aqui um curso muito especial, tá pessoal? Um curso em que eu dou só o fino de legislação especial. É direitos humanos, constitucional e legislação especial. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Abuso de Autoridade, Maria da Penha, Direitos Humanos pesado. Nós são 58 vídeos estudando só por meio de questões. É direto ao ponto aqui, ó. Em altíssimo nível. Você clica aqui embaixo, tá num valor excepcional, bem baratinho. Eu acho que são R$80, preço de banana. Ok? E você vai se qualificar ainda mais. Em breve, nós estaremos lançando aí o nosso curso de Direito Penal e nosso curso de Processo Penal, tá bom? Então, tamo junto, Deus abençoe, vai pra cima, não desista dos seus sonhos, não ache que é tarde demais, não ache que você tá longe demais dos seus sonhos, pelo contrário, você está no caminho certo. Confia em Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Coloca teus estudos nas mãos de Deus. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e tamo junto. Valeu, turma.